claro que nós estamos falando de um homem de Deus, não é? Nós estamos falando de alguém que deposita confiança no agir de Deus. Como eu e como a grande maioria das pessoas que me ouvem através dessa rádio. Porém, o que ele escreveu torna evidente, traz à tona um sentimento que estava dentro de seu coração e que eu tenho certeza deve trazer luz, deve iluminar realmente o caminho obscuro que muitas vezes nós trilhamos nessa vida. O que existe por detrás desta expressão que saiu da boca desse homem de Deus? Ele disse: eu sou como uma corça, um animal indefeso. Assim é a corça. Veja, ele se comparou com esse animal que nada mais é do que uma presa. Uma corça. É aquele bichinho que anda saltitando pela selva. Não é? Um Bambi, um bichinho bonito, que fizeram bichos de pelúcia retratando esse animal tão singelo. Não é? Mas ele nada mais é do que uma presa para os predadores da floresta. Para os leões, para os guepardos, para os tigres, para as leoas. Não é? É só uma presa. E quando a gente fecha os olhos, a gente pode quase que entrar dentro do coração deste homem e sentir de fato aquilo que ele estava tentando expressar diante da situação de sua vida, em que ele sentia que haviam predadores ao seu redor. Você já sentiu isso alguma vez, não? Predadores em torno de você. Sabe, na verdade, a palavra de Deus, ela afirma claramente que o diabo, ele ruge como leão ao nosso redor. Ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, devorar. Jesus disse que 24 horas por dia, esse predador, esse assassino profissional, esse matador, ele se ocupa apenas de 3 tarefas: matar, roubar e destruir. Veja, do que estamos falando? Talvez você que me ouve agora seja alguém que se sinta dessa maneira. Você foi roubado. Tiraram de você a sua paz. Tiraram de você a sua alegria, a sua esperança. E de algumas pessoas arrancaram até mesmo a motivação de viver. Tem pessoas que elas não querem mais viver. Esse é o grande mal que nós vivemos em nosso século. São pessoas deprimidas. E de forma tão profunda e arrasadora,
arrancaram de dentro delas a vontade de viver, arrancaram de dentro delas a vontade de existir, arrancaram a esperança, roubaram. Muitas pessoas eu e você conhecemos, e talvez você seja uma delas, que se encontra dessa forma. E assim, esse predador, ele tem concedido êxito em sua tarefa de roubar. Ele rouba a paz, a harmonia. Ele rouba a dignidade de vida. Pessoas que vivem de uma forma indigna. E aí ele, por fim, ele mata. E aí ele, por fim, ele destrói, ele acaba, ele arrasa com a vida dessa pessoa. Sabe, isso não é conto da carochinha, estamos falando de fatos reais. Eu fiquei chocado há alguns anos atrás, quando recebi a notícia de uma senhora que eu conheci e conversamos com ela, um grupo de irmãos que estavam comigo, intercedemos em seu favor, a aconselhamos. Porém, ela se emburacou naquele sentimento depressivo. Ela foi tragada verdadeiramente. Predadores estavam ao seu redor e ela não foi capaz de encontrar o refúgio, a solução. Ela não alcançou forças para isso. E eu fiquei chocado em receber a notícia de que ela havia se jogado semanas antes de eu chegar àquela cidade. Ela havia se atirado da janela do seu apartamento. E ela morreu naquele dia. E foi uma coisa terrível. Então, nós estamos falando de coisas verdadeiras, de coisas que vão na pele, vão nos ossos, vão nos nervos, vão no coração, fatos que acontecem. O diabo, ele anda ao derredor, ele ruge como um leão, ele é um predador, ele é um matador profissional. E eu e você, essa é que é a grande verdade. Tem gente que é arrogante, cheio de soberba, não é? Zombadores, escarnecedores, cheios de frase de efeito, não é? Pisa na cabeça deles, esmaga o cão. E citam versículos bíblicos sobre a autoridade espiritual e que ele está debaixo dos nossos pés. Eu estou cansado, meu irmão. Uma coisa é você ler frases escritas em livros e outra é você ter experiência de vida e você vivenciar. Você vê aquelas pessoas que muitas vezes se utilizaram dessas frases de efeito, que pularam, saltitaram, expeliram demônios. Você vê essa mesma gente sendo tragadas por esse predador, sendo aniquiladas, caindo em depressão, caindo em desgraça, sendo destruídos por Satanás. Porque a grande verdade é que, por mais belo que seja o seu terno e a sua gravata, por mais bonita que seja a sua Bíblia sagrada, com capa de couro e tudo, por mais que você conheça versículos bíblicos, o diabo conhece muito mais do que nós. Ele conhece a Bíblia inteira decorada, desde o Gênesis ao Apocalipse. Por mais que você saiba cantar corinhos de fogo, nós
não passamos de uma corça. Nenhum de nós é páreo para o diabo. Ele é um predador. Escute o que eu estou dizendo para você. Nós só temos uma chance, que é nos abrigarmos nos braços de Deus. Quando nós estamos abrigados nos braços de Deus, quando verdadeiramente a mão poderosa de Deus está sobre nós, não estamos falando de palavras de efeito, de versículos bíblicos, nós não estamos falando de saltitos e pisoteados no chão, nós estamos falando de vida rendida, de vida entregue, de consciência do que nós de fato somos, de arrancar a soberba, a vaidade, a estupidez, a ignorância, e de entendermos de que nessa grande selva nós não passamos de corças. E seremos tragados a hora que o predador decidir, conforme a sua conveniência, se não estivermos dentro dessas águas. Sabe qual é a única chance que uma corça tem? É ir até um rio. Quando ela começa a perceber, quando ela começa a sentir o faro, quando ela ouve o rugido por entre os galhos, por entre os arbustos de um lugar onde ela se encontra, e ela percebe que existem predadores, então ela suspira pelas águas. Sua única chance é usar a sua velocidade, é disparar em correria, mas não para o meio da mata, mas para onde existir um rio. Porque o rio não apenas saciará a sua sede, não, mas aquelas águas, elas vão fazer com que o seu cheiro não seja mais percebido pelo predador. A fera que ele persegue, a leoa, o guepardo, aquela fera que ele persegue não mais perceberá o seu cheiro, não mais poderá usar o seu olfato para saber aonde ela está, porque aquelas águas vão disfarçar, vão fazer com que o seu cheiro desapareça no ar. E aquela fera, aquele predador, não mais verá o seu rastro na relva, na terra, na areia, porque aquelas águas vão ocultar do predador os seus passos e a direção que ela tomou. Quando o salmista escreveu essa frase, ele estava trazendo à tona toda essa verdade. Ele estava deixando de lado toda ignorância, toda soberba, toda prepotência. Não é? Porque uma coisa é fé, uma coisa é confiar em Deus e a outra é a prepotência. Não é? Quantas pessoas, aliás, a Bíblia Sagrada diz que naquele dia milhares irão se colocar diante do trono de Deus e vão dizer: Senhor, em teu nome eu expeli demônios. Eu colocava eles para plantar bananeira, para rolar no chão, eu exercia autoridade em teu nome, eu tinha domínio sobre os demônios. E somente então eles vão se dar conta nessa hora que o predador apenas brincava com eles, aguardando o momento certo para tragá-los e para devorá-los. Porque, na verdade, eles não estavam abrigados verdadeiramente nesse rio, no poder da presença de Deus. O salmista disse: é como essa corça
É assim que eu me vejo. É dessa forma que eu sou. A minha dependência, ela é completa de ti, Senhor. Eu não posso sobreviver pelos meus recursos, através dos meus métodos, através da minha inteligência, da minha perspicácia, das minhas escolhas. Eu não poderei sobreviver e eu reconheço isso. Eu reconheço que nessa grande selva em que nós nos encontramos, desse mundo que jaz no maligno, eu sou apenas uma corça indefesa, uma presa, e eu preciso de ti, ó Deus. Assim como a corça, ela suspira. Você já suspirou? O seu desejo por alguma coisa, por uma resposta, por uma solução, já foi tão grande a ponto de levar você a suspirar? É aquele intervalo do pranto, da lágrima, em que você suspira forte. E isto que o salmista está dizendo, a minha alma está assim, ela suspira, ela deseja com ardor, ela almeja com todas as forças, como a corça suspira pelas águas. A minha alma suspira por ti, pelo Deus vivo que fez o céu e a terra. Eu não quero uma religião, eu não quero a fama, eu não quero usar o teu poder para conquistar, porque eu sei que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho da conquista, mas é o Evangelho da renúncia, e renúncia muitas vezes da própria vida, porque a tua palavra diz que aquele que achar a sua vida nesse mundo a perderá para sempre, será tragado pelo predador. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que reconhecer que não é nada, aquele que reconhecer que não pode, aquele que reconhecer que não tem, aquele que reconhecer que não faz, aquele que reconhecer dependência completa, então esse a ganhará para sempre. Eu fico pensando às vezes na situação em que muitos homens se envolveram no passado, cujas histórias foram preservadas nesse livro sagrado, na Bíblia. E um deles chama-se Daniel. Sabe, na entrada da minha casa eu tenho um quadro, já há muitos anos, e eu gosto muito desse quadro. E eu coloquei logo na entrada, ali na minha casa, é um quadro de Daniel na cova dos leões. Muito expressivo. Um quadro muito conhecido porque o pintor ele foi muito feliz em retratar a expressão do olhar daquelas feras, daquelas leoas e daqueles leões, andando em torno, se esgueirando em torno de um velho desarmado dentro do covil, aonde eles estavam morrendo de fome. Que coisa maravilhosa! O pintor desse quadro, ele foi muito feliz ao retratar a expressão da face, da cara daqueles leões e daquelas leoas. E a expressão daquele velho, olhando para uma brecha que estava se abrindo naquela gruta. O quadro retratava o momento em que o rei lá fora gritava: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso em que o teu Deus, em que você tanto confiou,
Porque eu fui forçado a te jogar aí dentro dessa gruta, dessa cova. E eu sei que esses leões estão famintos há muitos dias sem comer nada. Então eu sei que humanamente falando é impossível, humanamente falando, eu estou conversando com ossos que estão sendo digeridos no estômago dos leões. Porque ninguém poderia escapar e ficar uma noite inteira num covil aonde estão leões e leoas morrendo de fome. Mas dar-se-ia o caso, Daniel, que o teu Deus em quem você confiou, que o teu Deus a quem você clamava todos os dias, em quem você se abrigava, será que ele te livrou? E então Daniel grita lá de dentro: ó rei, vive o Senhor meu Deus, em cuja presença eu estou, que ele enviou o seu anjo aqui dentro, e essas feras não puderam me tocar. Não é que eles se tornaram bonzinhos, não, não é. Não é que eles perderam o apetite, não, de forma alguma. Eu sei que eles roçavam o corpo das minhas pernas, eles queriam me devorar, famintos. Eu não tenho arma nenhuma, eu não desci aqui com uma metralhadora, uma granada, eu desci aqui com as mãos vazias para ser devorado por essas feras, mas o Senhor está comigo e ele enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. É exatamente assim, dessa maneira, que o salmista ele estava falando. Esse é o abrigo. É por isso que muitas pessoas que antes viveram escreveram frases como: tu és o meu refúgio, tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro presente em todos os momentos de angústia. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, que fez o céu e a terra. Enfim, sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Eu não sei o que você está passando, o que está sucedendo em sua vida, mas eu sei, eu não tenho dúvida que falo para pessoas que já não aguentam mais. Eu falo para pessoas que percebem no ar que o inimigo está ao redor, que ele ruge como leão para trazer inquietação, apavoro. Sabe, uma gazela, uma corça, quando ouve aquele rugido, né, nas selvas, aquele rugido do leão é uma coisa assombrosa. Né? O bicho já perde as forças da perna só de ouvir aquele rugido e pensar naqueles dentes pontiagudos. É o rei das selvas. Você sente que ao teu redor os predadores estão querendo acabar com a sua vida. Isso em qualquer área. Seja aí na sua empresa, no seu pequeno negócio, naquilo que você trabalha, no seu ganha-pão, seja na tua família, no teu convívio aí com a tua esposa, com o teu marido. E a vida está tão ruim, você tem se tornado uma pessoa tão infeliz. Seja no convívio com o teu filho, com a tua filha, que Satanás tem trazido tantas tristezas no teu coração, nesse relacionamento, tantas desilusões, tantas decepções.
Não é verdade? Enfim, há um leque enorme de situações que vivemos nessa vida e que nós percebemos que é o rugir dessas feras, que são os predadores. E aí eu pergunto a você o que fazer, não é? Tentar dar um susto no leão, tentar pisotear o chão, ameaçá-lo com alguns versículos bíblicos. Missionário, o senhor não crê no poder da palavra de Deus? Claro que sim, é por isso que eu a prego. Mas eu sei que até o diabo usa versículos bíblicos. Não há poder num livro impresso numa gráfica. Não existe unção em decorar um versículo, 2 ou meia dúzia. Não. O diabo sabe onde está a unção. Sabe o que a palavra de Deus diz, meu irmão? E minha irmã, a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus. Esse sujeitai-vos a Deus está diretamente ligado à expressão do salmista, a entrar, a se submergir dentro dessa água, não é? Dentro desse rio de águas vivas. Certa vez, Deus, ele disse acerca do povo de Israel, ele disse, esse povo, ele trocou a mim, que sou uma fonte de águas vivas. E eles me trocaram por cisternas rotas, cisternas que estão secando com uma água lameada. Sabe? Sujeitar-se a Deus é mergulhar nesse rio de água viva. É se colocar nesta correnteza e se deixar levar por esse rio. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe, a única maneira de eu e você espantarmos esses predadores, ele não tem medo de cara feia, ele não tem medo de um exemplar da Bíblia, ele não tem medo da minha gravata, da sua gravata, do seu terno, ele não tem medo do título que você possua, pastor, missionário, apóstolo, pastor, apóstola, bispa. Isso aí para ele não vale nada. Ele traga você com título e tudo. Ele devora você com título e tudo. Ainda palita os dentes com o teu diploma. A única forma de espantar-nos para que ele venha fugir em disparada. Veja, ele levou um susto. O diabo se assustou e teve que fugir. Ele saiu em disparada. O que nós deveríamos fazer, que é correr, que é fugir, quem faz agora é o predador. Quem faz agora é Satanás. Ele vai correr, ele vai fugir. Por quê? Porque ele nos verá submersos dessas águas, ou seja, ele nos verá numa dependência completa do Espírito Santo, numa dependência completa de Deus. Ele verá que nós estamos nessa gruta cheia de leões, confiando unicamente em Deus e não em nossa força, e não em nossa capacidade. E aí ele foge, ele corre. Ele foge, ele corre, porque ele vê em nós a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele foge de nós. E o diabo fugirá de vós. Mas ele vai fugir de mim, não porque ele tem medo de mim, ou de você, porque não somos nada. Somos apenas uma corçazinha, indefesa. Somos apenas presas dessa selva. Mas ele veio em nós. A impossibilidade total de nos tocar, porque mergulhamos nesse rio.
E ele não pode entrar atrás de nós, porque vai morrer. Porque é melhor para ele procurar uma outra presa e desistir da nossa vida e sair correndo disparada. Sujeitai-vos a Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, automaticamente estamos prestando resistência ao diabo. E ele fugirá de nós. O grande problema é, escute bem o que eu vou lhe dizer. Você que está me ouvindo pelo rádio e você que está me vendo na gravação desse vídeo pela internet, em qualquer lugar desta cidade ou desse país ou do mundo. Preste bem atenção. Ouça o que eu quero lhe dizer. O problema é que a maioria das pessoas fazem o contrário. Elas se sujeitam ao diabo e elas prestam resistência a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas, elas prestam resistência ao Espírito de Deus. Aquilo que o Espírito de Deus ele quer fazer em nós, em nosso caráter, em nossa personalidade, em nossa mente, toda a transformação necessária que ele deseja fazer, porque é isso que Deus quer. Ele quer formar novas criaturas, ele quer que as coisas velhas, carcomidas, consumidas pelo mal, que fazem parte do ser humano, ele quer que essas coisas fiquem para trás, e ele quer que todas as coisas se façam novas e novas, geradas pelo Espírito Santo de Deus. Geradas pelo Espírito Santo de Deus, ele quer que nós não venhamos ser como Nicodemos, mas que nós venhamos de fato nascer de novo, sermos novas criaturas e termos uma dependência completa do Espírito Santo de Deus e mergulharmos nesse rio de água viva e nos deixarmos levar por suas correntezas aonde Deus quiser. Aí o nosso inimigo fugirá de nós. Enquanto você resiste a Deus, enquanto você presta resistência a Deus, tenha certeza absoluta de que, na verdade, você está se sujeitando ao diabo. E ele vai te matar. E ele vai roubar tudo que existe de precioso na sua vida, até te destruir. É isso que tem acontecido. E continuará a acontecer na vida de todas as pessoas cuja alma verdadeiramente não suspira, assim como a corça pelo rio que pode lhe salvar e lhe trazer